Olá, seja bem-vindo. Estamos começando aqui na TV Recordações. Vamos falar aqui sobre a Copa do Mundo, o quadro Brasil das 5 Copas. No programa anterior, falamos da Copa do Mundo de 58. Vamos agora falar da de 62 no Chile, Brasil bicampeão do mundo. Na época, claro, que ainda o técnico Aimoré Moreira foi o substituto de Vicente Feola, que por problemas de saúde ele não pôde ir ao Chile, claro, já brigar pelo título do bicampeonato. A seleção só mudou na zaga. Saíram Bellini e Orlando, a dupla de zaga da de 58, entrou Mauro e Zósimo Calazans, que entraram no lugar de Bellini e Orlando. A seleção que praticamente jogou toda a Copa do Mundo com a mesma base, que era Gilmar, Djalma Santos, Zósimo, Mauro e Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. A seleção brasileira com certeza já chegou lá no Chile com a já tendência e também com o otimismo do próprio Paulo Machado de Carvalho, que usando o mesmo terno marrom, ele acabou para ele na questão da visão dele daria sorte e deu mesmo. O Brasil tornou-se bicampeão. Vamos falar da trajetória da seleção que disputou aquela Copa do Mundo antes. Falar da campanha vitoriosa em que o Brasil foi bicampeão em 62, num ano em que o Santos de Pelé era o maior time do planeta, que ganhou todos os títulos naquele ano de 62. Auge do Pelé, auge do Garrincha no Botafogo, também auge do Palmeiras, que também era o único time do estado de São Paulo que poderia enfrentar de igual para igual o Santos de Pelé. Vamos falar agora sobre os jogadores que disputaram, que foram para o Chile. São eles, os goleiros Gilmar do Santos e Castilho do Fluminense. Lateral direito, Djalma Santos do Palmeiras e Jair Marinho do Fluminense. Laterais esquerdos, Nilton Santos do Botafogo e Altair, Fluminense. Zagueiros, Mauro Ramos de Oliveira, que era zagueiro do Santos. Bellini, zagueiro do São Paulo. Zósimo Calazans, zagueiro do Bangu. E também o Jurandir, zagueiro também do São Paulo, que fazia a dupla de zaga com Bellini no São Paulo na época, nos anos 60. Meio de campo, os volantes, Zito, José Eli de Miranda, que faleceu há pouco tempo, volante do Santos também, que era titularíssimo daquela seleção brasileira, e também o Zequinha do Palmeiras foram os volantes. Meias, Didi, Botafogo, Pelé, Santos, Amarildo, possesso do Botafogo, substituiu brilhantemente o Pelé naquela Copa. E também o Mengalvio Figueiró, também da equipe do Santos. Atacantes, Garrincha, do Botafogo. Jair da Costa, Portuguesa. Vavá, peito de aço, que repetiria a dose na outra final em 62, seria o artilheiro decisivo. Foi decisivo em 58 contra a Suécia e foi decisivo também no bicampeonato mundial da seleção em 62 no Chile. Também foi na Copa de 62 o Vavá, que na época já jogava no Palmeiras, em 58 ele era do Vasco. Coutinho, meu centroavante, maior centroavante na época, melhor centroavante da área, que jogava no Santos, que era parceiro de Pelé na equipe do Santos Futebol Clube. E com certeza, claro, o técnico que foi responsável e conseguiu manter o mesmo futebol da seleção, mesmo com três mudanças, foi o Aimoré Moreira, que substituiu, ficou no lugar de Vicente Feola, que não pôde dirigir a seleção naquela Copa devido por questões, problemas de saúde, então ele não pôde treinar aquela seleção na Copa do Mundo de 62 no Chile. Vamos falar de tudo sobre a trajetória daquela seleção, que com certeza marcou, fez história, dentre as grandes conquistas que a seleção teve em todos os tempos. O Brasil, com certeza, foi marcante em 58, 4 anos depois de 62, também foi muito marcante. A seleção brasileira, praticamente, muitos não achavam que a seleção poderia ser facilmente batida. Se enganaram, porque o Heleno Herrera, que na época técnico da seleção espanhola, disse que estamos cansados de ver com o mesmo time, com os mesmos esquemas, que já estamos cansados de ver como joga, o estilo de jogo que a seleção joga, então acredito que a seleção brasileira não aguentará, não vai conseguir ganhar essa Copa. Mas muitos se enganaram com essa perspectiva, com esse retrocesso e também sobre as previsões que poderiam acontecer no Mundial. E a seleção brasileira não se importou com isso.
fez um excelente Mundial e já estrearia já praticamente lá no estádio de Sausalito, em Viña del Mar, contra o México. O Brasil que praticamente já entraria em campo com duas mudanças que eu acabei de falar agora há pouco. Na estreia só sairiam Bellini e Orlando, aí entraria Mauro e Zósimo, que eram os zagueiros titulares da seleção. O resto, que a base da seleção base campeã do mundo em 58, eram mantidos até contra a Tchecoslováquia, onde o Pelé acabaria se machucando. Mas antes de falar disso, vamos falar Brasil e México, falar do panorama do jogo, como foi Brasil e México. O Brasil fez uma partida muito boa no começo, foi um jogo um pouco truculento, difícil, porque os mexicanos marcavam até bem, mas a seleção procurou sempre o gol de uma forma assim bem objetiva. Só que os gols saíram só no segundo tempo. O Brasil fez 1-0 com o Zagallo, aos 11 minutos da etapa inicial. E aos 27, na etapa complementar, que o Zagallo fez aos 11, e aos 27, em seguida, Pelé fez 2-0 para o Brasil. E o Brasil, que venceu o México na estreia no estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile, estreou no dia 30 de maio. 30 de maio a seleção estreou na Copa do Mundo 62 no Chile, no estádio Sausalito, em Viña del Mar. E o Brasil venceu, jogou com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Nilton Santos. Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Técnico Aimoré Moreira. O México jogou o goleiro que mais disputou Copas do Mundo, disputou 5, Antônio Carvajal que disputou aquela Copa, Delmuro, Cárdenas, Reyes e Sepúlveda, Villegas e Nadiera. E depois jogou Aguirre, Hernández, Josso e Dias. E o técnico Alejandro Scopelli, que era o técnico daquela seleção mexicana em que o Brasil derrotou a seleção do México por 2-0. Em seguida, o Brasil enfrentaria a futuro adversário na final, que era a Tchecoslováquia, que era um grande time, um time que marcava muito bem, e a seleção brasileira teve muitas dificuldades de furar a retranca da Tchecoslováquia. Hoje, República Tcheca e Eslováquia, país europeu que se dividiu devido aos termos políticos que ocorreu no país depois de muitos anos. O Brasil jogaria já no dia 2 de junho daquele ano de 62, já na segunda partida da primeira fase da Copa de 62 no Chile, enfrentando a Tchecoslováquia, que tinha também o atacante Mazopust, que era um baita do jogador, jogava muito, é um jogador muito perigoso, então foi muito bem marcado e o jogo foi muito truculento. Abaixo dessa partida foi a contusão, a lesão grave que o Pelé sofreu. Na hora que o Pelé foi chutar a bola de esquerda, ele chutava com os dois pés o Pelé, fazia gols com os dois pés, com a extrema categoria, com o gênio que o Pelé sempre foi um gênio da bola. E na hora que ele foi chutar a bola, aí deu uma fisgada na virilha, e onde que o Pelé acabou saindo, mancando dentro de campo. E aconteceu o que ninguém poderia esperar. O Pelé acabou se machucando, e aí todos perguntavam, o que vai ser da seleção sem o Pelé? Várias seleções, vários adversários com certeza acreditavam que sem o Pelé o Brasil não chegaria longe. Quem falou isso? Foram a torcida chilena. Se não teremos Pelé, quem vai ser quando Pelé? Eu não sei como eles falavam mais ou menos. Mas que eles quis dizer que a seleção brasileira ficaria muito fraca sem a principal referência, que era o rei do futebol, na época o Pelé. Mas com certeza se enganaram, aí entrou outro substituto do Pelé no restante do Mundial, o Amarildo. O Amarildo que entraria já na terceira partida, já que o Brasil empatou 0-0 contra a Tchecoslováquia, um jogo truncado, ainda mais teve a baixa da contusão séria com o Pelé. Depois o Pelé tentou se recuperar, mas não teve jeito. Pelé estava fora da Copa praticamente, não disputaria mais aquele Mundial. E praticamente teria que ver das tribunas, nas arquibancadas, torcendo para os companheiros. E o Brasil jogaria a terceira partida já da primeira fase, já valendo a classificação, contra a Espanha. A Espanha que tinha o jogador muito importante naquele time, era o Gento, que jogava muito, tinha o Ferenc Puskás. Puskás, poucos lembram, né? Puskás que foi o húngaro, que foi vice-campeão do mundo em 54 na Suíça, perdendo para a Alemanha, a Hungria, que era a sensação da Copa do Mundo de 54. O Puskás, ele tinha disputado pela Hungria, e depois, anos depois, disputaria o segundo Mundial na sua carreira, naturalizado espanhol, porque na época o Puskás
ele não poderia voltar para o país dele porque devido a uma guerra que ocorreu lá, e onde que vários húngaros tiveram que se refugiar-se a outros países. Então Puskás acabou se refugiando para a Espanha, e lá ele se tornou cidadão espanhol e acabou se naturalizando, tanto ele e tanto também contra o argentino, também que me foge o nome aqui, mas vou tentar descobrir aqui o nome do argentino, que também disputou, que era para ter disputado, mas não acabou disputando a Copa do Mundo. Bem, falando do jogo entre Brasil e Espanha, foi um jogo muito disputado. A Espanha dando muito trabalho para a seleção brasileira, e onde que ainda no primeiro tempo a seleção espanhola, Abelardo, faz 1-0 para a Espanha. Aos 35 minutos da etapa inicial, no primeiro tempo, a Abelardo fez o gol numa bola, num lançamento que ele pegou de primeira, chutou no canto esquerdo do goleiro Gilmar dos Santos Neves, que era o goleiro da seleção, fazendo 1-0. E o Brasil depois, claro, ainda no segundo tempo, foi um jogo lá e cá, Brasil atacando, a Espanha também atacando. A Espanha teve um lance muito inusitado naquela Copa, quando o jogo ainda estava 1-0 para a Espanha. O Nilton Santos, ele faz pênalti no jogador espanhol. Só que aí acontece que o árbitro, ele não vê pênalti. Aí onde que o Nilton Santos, você vê como um jogador na época usava suas malandragens, né, suas artimanhas. Nilton Santos, que foi um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro, ele na hora que ele foi tentar, ele fez a falta dentro da área, ele pegou, saiu da área. Aí o árbitro deu falta. Vê que coisa. Aí acabou dando a falta, sendo que foi pênalti. E aí onde o Brasil acabou praticamente. Depois a Espanha fez outro gol, onde que o Puskás fez uma meia bicicleta, fez o gol e o juiz anulou. Anulou com falta, porque na minha opinião não houve falta nenhuma. Beleza. Em seguida, minutos depois, o Brasil chegaria ao empate. Aos 27 minutos do segundo tempo, né, numa bola recebida da esquerda de Zagallo, que ele avança, cruza, e aí o Amarildo faz o gol de cabeça, fazendo o gol de empate da seleção aos 27 minutos do segundo tempo. Aí o Brasil se empolgou, o Brasil ganhou moral, mas o segundo gol só sairia aos 40 do segundo tempo. E quem faria o segundo gol? Ele de novo, Amarildo Possesso, que foi o substituto de Pelé, companheiro de Garrincha, Zagallo, Nilton Santos no Botafogo, acabou fazendo o segundo gol da seleção numa bola do Garrincha, que deu um drible na direita, ele driblou, chegou à linha de fundo, cruzou, e aí o Amarildo de cabeça desviou contra o próprio gol da seleção da Espanha. Eric Stein, né, que era o goleiro da seleção espanhola, não teve nada como fazer para tentar defender e acabou tomando o segundo gol do Brasil. O Brasil acabou vencendo aquela partida por 2-1. O Brasil, que jogou contra a Espanha, o jogo foi no dia 6 de junho, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile. O Brasil venceu 2-1 a Espanha, com 2 gols de Amarildo e Abelardo, que fez o gol da Espanha. O Brasil vencendo de virada e se classificando para as quartas de finais da Copa do Mundo de 62 no Chile. Brasil, que jogou com Gilmar, Djalma Santos, Gilmar, Djalma Santos, Mauro Zósimo e Nilton Santos. Bellini e Orlando foram titulares em 58. Então vamos lá, Gilmar, Djalma Santos, Mauro Zósimo e Nilton Santos. Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo, que jogaria no lugar do Pelé até a final da Copa do Mundo, e Zagallo, que foi o ponta esquerda, que praticamente o titularíssimo seria o Pepe, só que o Pepe se machucou, igual aconteceu há 4 anos antes, e aí o Zagallo foi de novo o ponta esquerda da seleção titular naquela Copa do Mundo. E o Brasil treinado por Amoré Moreira. E o Brasil acabou derrotando a Espanha com Eric Stein, Rodrigues, Echeverria, Pachin e Partia, Verdes e Puskás, Adelardo, Colar, Peiró e Gento, e o técnico Heleno Herrera. Esse técnico que falou antes do Mundial, que não acreditava que a seleção poderia talvez surpreender nessa Copa do Mundo, porque todo mundo já conhecia o mesmo time, o mesmo esquema, que já estamos enjoados de ver como a seleção joga, mas achava que o Brasil não ganharia aquela Copa do Mundo, mas ele acabou se enganando. Então Brasil 2, Espanha 1. E nas quartas de finais o Brasil enfrentaria a Inglaterra, a temível Inglaterra, que tinha dentre eles o destaque Bob Charlton, tinha o Ball, tinha também o Norman, o Wilson, eram praticamente a maioria dos jogadores que disputou aquela Copa de 62 seriam a base da seleção futura campeã do mundo em 66 na Inglaterra. Brasil que jogou no dia, vamos acompanhar aqui,
o Brasil enfrentou a Inglaterra no dia 10 de junho. 10 de junho, 4 dias depois, o Brasil jogaria contra a Inglaterra no estádio Sausalito, em Viña del Mar. O último jogo lá no estádio Sausalito, depois o Brasil jogaria no Estádio Nacional em Santiago, no Chile. O Brasil jogando lá em Viña del Mar contra a Inglaterra, venceu por 3-1. Garrincha arrebentou, fez 2 gols, fez gols decisivos. O Garrincha foi o principal jogador naquela partida em que o Brasil venceria a Inglaterra por 3-1. E foi um jogo memorável e o Garrincha foi o destaque daquela seleção brasileira. O Brasil, que jogou contra a Inglaterra vencendo por 3-1, 2 gols de Garrincha e um de Vavá. Hitchens fez o gol inglês. O Brasil fez 1-0 aos 32 minutos do primeiro tempo. E depois, em seguida, a Inglaterra chegaria ao empate com o Hitchens numa cobrança de falta, e depois, no rebote, o Hitchens fez o gol de cabeça, empatando o jogo. No segundo tempo, o Brasil acabou chegando ao segundo gol com o Vavá, numa cobrança de falta de Didi, onde que o goleiro, no rebote, o goleiro Springett, ele acabou dando rebote para o Vavá, e aí o Vavá pulou, fez gol de cabeça, cabeceando no canto do Springett, fazendo 2-1. Depois o Brasil chegaria ao terceiro gol, com o Garrincha marcando um golaço de fora da área, que ele pegou uma bola batendo bem colocado no ângulo do goleiro Springett, marcando o terceiro gol da seleção. Brasil 3, Inglaterra 1, 10 de junho de 1962, estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile. E o Brasil venceu com Gilmar, Djalma Santos, Zósimo, Mauro e Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo, técnico Aimoré Moreira. A Inglaterra jogou com Springett, Enfield, Moore, Normal e Wilson, Reeves e Flowers, Hitchens, Douglas, Raines e o Bobby Charlton. O técnico era Walter Winterbottom, que treinou aquela seleção inglesa nesse jogo em que o Brasil venceu brilhantemente a Inglaterra. Um fato inusitado aconteceu nesse jogo. Durante a partida, foi paralisada devido a um cão que invadiu o campo. Começou com um cãozinho preto, bonito, né? O cãozinho, né? E aí onde que acabou acontecendo que o Flowers, não sei se é Flowers ou Greaves, um dos jogadores ingleses, tiveram que ficar de 4, igual o cachorro, para agarrá-lo, porque o cachorro tava toda hora driblando todo mundo, driblou o time inteiro do Brasil, driblou o time inteiro da Inglaterra. A Copa do Mundo 62, poucos sabem, foi a Copa da Cachorrada. Aconteceu nesse jogo, invasão de um cão, nesse jogo Brasil 3, Inglaterra 1, e na semifinal, em que a Tchecoslováquia acabou, acho que eliminando a Iugoslávia nas semifinais da Copa do Mundo de 62. Foi incrível. Então acabou acontecendo esse fato inusitado de um cão acabou invadindo o campo dentro do estádio Sausalito em Viña del Mar, no Chile. Bom, nas semifinais o Brasil enfrentaria os anfitriões chilenos, isso mesmo, os donos da casa, no Estádio Nacional em Santiago, no Chile. O jogo foi no dia 13 de junho, no dia de Santo Antônio. O Brasil jogaria contra os anfitriões lá na casa deles. E o Brasil acabou vencendo por 4-2 nesse jogo memorável, em que o Garrincha fez 2 gols e 2 gols de Vavá. E os gols do Chile foram marcados por Toro e Leonel Sanches. Vamos falar sobre a partida como foi. O Brasil fez 1-0. O Brasil fez 1-0 com o Garrincha. Vavá fez 1-0, depois Garrincha fez 2-0 para o Brasil. Em seguida, Toro aos 41 do segundo tempo diminuiria. Depois o Brasil faria 3-1, ainda com Garrincha de novo. E depois chegaria ao segundo gol Chile, né? O Leonel Sanches de pênalti faria o gol do Chile. Depois o Vavá decretaria a vitória da seleção brasileira, vencendo por 4-2. Brasil 4, Chile 2. O Brasil, jogando no Estádio Nacional em Santiago, no Chile, na capital chilena, o Brasil venceu com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo, técnico Aimoré Moreira. O Chile, os anfitriões, foram eliminados e perderam para o Brasil. Jogou com Scuti, Eizaguirre e Sanches, Rodrigues e Contreras, Rojas e Ramírez, Toro, Landa, Todar e Leonel Sanches. Técnico Fernando Hiriera, que treinou aquela seleção chilena, que fez uma Copa brilhante, foi a surpresa da Copa, acabou ainda, pelo menos, teve uma derrota honrosa, jogar contra a seleção brasileira, porque o Brasil jogava futebol bonito
E aí depois, a partir que o Brasil chegaria à final, os próprios chilenos, que não acreditavam que a seleção chegaria longe, passaram a torcer para a seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 62 no Chile. Foi uma Copa marcante, porque o Paulo Machado de Carvalho, ele com o seu terno marrom tradicional que ele sempre usava, ele acreditava que a seleção poderia fazer uma outra excelente Copa do Mundo. E fez mesmo. O Brasil jogou brilhantemente, fez um belo futebol que, assim, poucos não acreditariam que a seleção poderia ainda chegar longe, e foi o que acabou acontecendo, e o Brasil acabou vencendo os chilenos e chegando à final contra os tchecos que dificultaram o Brasil no segundo jogo da primeira fase da Copa. O Brasil jogaria já no dia 17 de junho, no ano de 62, no Estádio Nacional em Santiago, no Chile. O Brasil que fez uma partida muito boa, mas teve muita dificuldade, porque os tchecos marcavam muito bem, mas foi um jogo aberto, e onde que os tchecos partiram para cima. O time do Brasil também praticamente partiu para cima também. O jogo foi um jogo igual, foi um jogo equilibrado, porque as duas seleções nenhuma queria perder praticamente. E o Pelé das tribunas, nas arquibancadas, acompanhou a partida. Ele, o Pepe que também era para ter sido titular daquela Copa do Mundo, não acabou sendo. O Coutinho, que poderia ser titular nessa Copa do Mundo 62, também não acabou sendo, porque acabou se machucando. Então o Vavá foi o titular daquela seleção brasileira. Praticamente quase o time inteiro campeão em 58, e praticamente poderia repetir em 62 no Chile. O Brasil, que jogaria já naquela tarde, no dia 17 de junho de 62, no Estádio Nacional de Santiago, do Chile, o time entrou em campo com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Amarildo, Vavá e Zagallo, o técnico Aimoré Moreira. A Tchecoslováquia jogou com Schröll, Kole, Popular, Novak e Puškal, Masopust, Popske, Scherer e Weissnack, Kadraba e Jeniker, e o técnico Rudolf Valak. Então, essa foi a seleção da Tchecoslováquia que disputou aquela Copa do Mundo. O Garrincha, poucos perguntam por que ele foi expulso contra o Chile, porque não acabei de falar antes, né? E ele jogou contra a Tchecoslováquia, porque teve um recurso lá que eles não tiveram um julgamento para punir o Garrincha, porque o Garrincha foi expulso no jogo em que o Brasil derrotaria o Chile e eliminaria os chilenos das semifinais, e onde que ele foi expulso contra o Chile, e o Garrincha acabou sendo liberado e jogou a final contra a Tchecoslováquia. Até hoje poucos não sabem porque o Garrincha jogou naquela Copa. E o Garrincha praticamente jogou com febre, né? Tava com gripado. 39 graus de febre o Garrincha jogou naquela tarde de 17 de junho de 62. Poucos sabem que o Garrincha jogou no sacrifício. Depois que acabou o jogo, ele acabou indo pro banheiro, disse que não estava nem aguentando mais, estava mortinho em campo. E onde que o Brasil acabou brilhantemente derrotando a equipe da Tchecoslováquia por 3-1. E foi um jogo memorável, com certeza, porque a seleção brasileira fez uma partida muito boa, jogou um futebol bonito de se ver. E agora, pelo que foi o jogo igual, o jogo parelho, né? E o Brasil acabou tomando o gol no comecinho, quando tomou o gol aos 15 do primeiro tempo. Masopust fez 1-0 aos 15 do primeiro tempo. Em seguida, aos 16, Amarildo, no chute cruzado, na hora que o Brasil deu a saída de bola, depois que tomou o primeiro gol, o Brasil chegou ao empate com o Amarildo, no chute cruzado, e o Schröff não conseguiu, foi enganado, e aí o Brasil chegou ao empate com o Amarildo. Brasil 1, Tchecoslováquia 1. Depois a virada aconteceria só no segundo tempo. O Brasil chegaria ao segundo gol, aos 23 do segundo tempo, numa bola em que o Amarildo recebe a bola na esquerda e dá um drible desconcertante, cruza, nega a bola dentro da área, e o Zito acabou no contrapé, cabeceia no canto do Schröff, fazendo o segundo gol do Brasil. Brasil 2, Tchecoslováquia 1. E depois, em seguida, já no finzinho, aos 34 do segundo tempo, o Brasil chegaria ao terceiro gol. O Vavá, peito de aço, faria o gol da seleção brasileira. Fez o terceiro gol do Brasil numa bola em que o Djalma Santos cruza, e onde que o Schröff, acho que o sol, por ter atrapalhado ele, não conseguiu enxergar a bola e agarrou a bola, só que ele deixou a bola escapar, mas caiu nos pés de quem? Do Vavá. E o Vavá fez o gol da seleção,
e o gol foi legal, ele não fez falta, não fez nada, dá a impressão que foi falta, mas não foi. Foi um gol legalíssimo e o Brasil acabou chegando, fazendo o gol da vitória, chegando ao terceiro gol. E o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3-1 e foi bicampeão do mundo. Brasil bicampeão em 62. Paulo Machado de Carvalho muito feliz porque em 4 anos ele usando o mesmo terno marrom acabou assim, com aquela sorte que o Brasil achava que ia dar sorte o terno marrom, e foi que o otimismo dele valeu muito e onde o Brasil acabou chegando ao título, vencendo naquele jogo memorável a seleção da Tchecoslováquia, que também foi uma seleção que jogou muito bem, e teve o principal jogador que fez história, foi o Mazepust, que foi o principal jogador daquela Copa do Mundo. Era um centroavante perigoso, matador, fazia muito gol. E era um tempo que o futebol era diferente, não exigia muita preparação física, os jogadores eram muito técnicos, e onde que sempre mostravam um bom futebol naquela época. E já que em 58 o Bellini foi o capitão a erguer a taça, em 62 foi a vez de Mauro Ramos de Oliveira, maior zagueiro de todos os tempos também, que jogou muito naquela Copa do Mundo. E vale ressaltar que o Mauro, que ele falou que se ele não jogasse como titular, ele disse que ia falar um monte de coisa errada que estava acontecendo nos bastidores da CBD, né? Hoje CBF. Aí eles não queriam que ter esse problema, então tá bom, Mauro vai ser o titular. E o Mauro acabou sendo titular daquela seleção brasileira em 62, sendo que ele não ia admitir já disputar outra Copa do Mundo, sendo de novo reserva. Então já mereceria ser o titular, porque na época o Mauro era o melhor jogador, era o melhor back na época, em 62, estava jogando muito. Mauro Ramos de Oliveira. E também, com certeza, o Bellini foi outro grande capitão que ergueu a taça, e o Mauro Ramos foi a vez dele também de erguer 4 anos depois no Chile. Brasil, bicampeão. Parabéns à seleção brasileira que foi bicampeã do mundo. E também vamos falar aqui, antes de encerrar o programa aqui falando, já aqui, vamos falar aqui sobre uma parte legal que escreveram sobre aquela seleção campeã do mundo em 62. Vejam só, olha aqui. O mundo achava que já havia visto tudo em decisões de Copa. Partidas sempre nervosas, tensas, sem humor. O mundo estava errado. Garrincha transformou a final contra a Tchecoslováquia em um show chapliniano. Em lugar de roer as unhas, o torcedor ria com aquele Carlitos de pernas tortas que obrigava seus marcadores a andarem para lá e para cá sem nenhum outro objetivo, que não a alegria de criança com uma bola nos pés. Quando o espetáculo acabou, o capitão Mauro Ramos de Oliveira foi para o centro do gramado erguer a taça, compenetrado como exigia o momento solene. Isso aí, essa seleção bicampeã do mundo em 62 no Chile. Parabéns à seleção brasileira que fez uma Copa do Mundo honrosa, jogou um futebol bonito de se ver, e acredito que pelo menos vamos torcer para que a seleção volte aos seus dias melhores, porque hoje o futebol brasileiro não está nada bem, o futebol brasileiro está decadente, infelizmente. Tem que falar isso, é verdade, né? Mas pelo menos fica essas boas lembranças, saudades de um bom futebol que o Brasil jogava, que na época foi o melhor futebol do mundo a ser bem jogado, que era aqui no Brasil. Parabéns à seleção brasileira de futebol, bicampeã do mundo em 62 no Chile. Próximo passo, próximo programa, claro, vamos falar da Copa do Mundo de 70 no México. Depois que a seleção fracassaria em 66, caindo na primeira fase, o Brasil voltaria a ser tricampeão do mundo 8 anos depois. Então, próximo programa, Copa do Mundo de 70 no México. Agradeço a audiência de vocês, muito obrigado, e conto com vocês no próximo programa falando sobre a Copa do Mundo de 70 no México. Brasil, tricampeão do mundo. Até o próximo programa, pessoal, e até já!